gente vai falar sobre a Perashá Tetzaveh, que é uma continuação do tema da Perashá Terumá, que foi justamente a ordem para construir o tabernáculo, o Mishkan, todos os seus utensílios. E agora vai se falar mais especificamente sobre o Cohen, sobre as roupas do Cohen, do sacerdote. Aí começa exatamente, primeiro, com a parte da lâmpada perpétua, em hebraico, Ner Tamid. Ner Tamid. Até hoje, nas sinagogas, nós temos o que é chamado de Ner Tamid, geralmente em frente ao Echal, que é o Arona Kodesh. Aí tem tipo uma lâmpada, uns fazem com aquele copo, botam azeite e água, ou melhor, acho que é isso mesmo. Aí botam daquelas mechas para se acender o pavio, e isso fica aceso continuamente. Então, toda semana vai lá, adiciona mais o azeite, tá certo? De modo que constantemente está aceso. No templo, esse Ner Tamid não era uma lâmpada em separado da menorá. Não era isso. A menorá de 7 braços. Então, a lâmpada central, 3 de um lado, 3 do outro. E uma lâmpada central. Essa que era chamada de Ner Tamid, a lâmpada perpétua. Então, quando chegava de noite, tinha que ficar acesa, nem que fosse a lâmpada perpétua. Então, essa ficava continuamente acesa. Ela também era chamada, às vezes, de Ner Maravi, a lâmpada ocidental. Ocidental não é em relação a menorá. Ocidental, que ela ficava numa posição quase em frente do Kodesh, Kodashim, dos santos dos santos. Então, como o santo dos santos ficava na parte ocidental do templo, então era chamado também de lâmpada ocidental, Ner Maravi. Então, Ner Tamid, ela deve ficar constantemente acesa. Isso era uma ordem, isso era uma obrigação. Os sacerdotes tinham que se preocupar em ter exatamente a quantidade de óleo, de azeite puro, para deixar aceso isso. Por isso que dos motivos de Hanukkah, exatamente quando eles renovaram, quando eles limparam, eles purificaram o templo, então lá não tinha uma quantidade grande do azeite puro, e eles perceberam que talvez não desse para os 8 dias, que era o tempo necessário para se fazer mais azeite puro. E aí acabou dando, ela permaneceu os 8 dias acesos, e acabou virando, então, a festa de Hanukkah. Apesar de a festa de Hanukkah, ela não lembra bem esse episódio, isso é uma parte da história. A história principal de Hanukkah foi justamente a independência do povo de Israel, a tirania do rei que dominava lá, que era Antíoco Epifânio, que era um rei grego. Então, ele tinha tentado e tinha conseguido mudar as leis de Israel. E, como é dito, não é que tinha conseguido. Infelizmente, dentro do povo de Israel, tinham aqueles que queriam se helenizar e helenizar também o povo todo. Então, essas pessoas acabavam apoiando iniciativas como essa, com outro grupo mais conservador. E eles chegaram ao extremo. Talvez esses helenizadores não pensassem nesse extremo. Mas quando você abre uma porteira, muita coisa pode acontecer. Então, esse rei, aborrecido com outras coisas, acabou que ele disse, olha, vocês vão agora fazer no templo sacrifício de porcos. Imagina, fazer porcos no altar do templo de Jerusalém. Então, isso era, de fato, uma abominação muito grande. Então, isso ocasionou a revolta dos sacerdotes que se retiraram de Jerusalém, como a família dos Macabeus, dos Rasmoneus,
foram morar num lugar um pouquinho próximo, mas não em Jerusalém, chamado Modi'in. E lá, quando tiveram a ousadia de cobrar impostos e outras coisas para um templo abominável como esse, a família lá se revoltou e matou o encarregado de pegar esses impostos. Aí começou aquela luta de guerrilha e essa família acabou pegando reforços de outras pessoas que se engajaram nessa luta e assim acabamos vencendo o poderoso império de Antíoco Epifânio. Logicamente que isso veio com a ajuda de Deus, né? E outras situações daqui da terra que corroboraram para isso. Quando ele pensou mesmo em atacar Jerusalém, eis que o Império Romano, que ainda estava surgindo, estava atacando ele na outra frente lá. Então ele teve que voltar para lá. E isso fez com que fosse fortalecendo essa independência de Israel. Então, toda vez que há uma independência para o povo de Israel, isso é motivo de muito regozijo, é motivo de muita alegria. Por quê? Porque aí se possibilita que o povo possa, de fato, guardar, estudar e preservar as coisas de Deus. Então, para mostrar bem o que é esse milagre, é relatado esse milagre, que foi quando eles foram chegar lá no templo para renovar e para purificar, tem esse milagre da menorá. E aí a gente acende as 8 velas em Hanukkah, lembrando isso. Você está lembrando, de fato, a vitória desses macabeus contra o Império Poderoso dos gregos, que era justamente de Antíoco Epifânio. Isso é uma parte. Bom, mas o que ficava no templo, então, aceso constantemente, era o Nero Tamid, que era aquela lâmpada central da menorá de 7 braços. Continuando a nossa perachá, a gente vai entrar, então, nas vestimentas do sacerdote. Então, tinha os sacerdotes, vamos chamar assim, de mais comuns, que tinha uma roupa que era uma roupa sagrada, mas era uma roupa mais comum, e tinha aquela que o sumo sacerdote iria ser investido dela. Então, além da calça, aquela roupa por cima, de outra roupa, aí tinha, como posso dizer em português, bom, eram várias roupas que, por último, tinha o efod. O efod era um peitoral, que nesse peitoral era colocado 12 pedras, cada uma delas representando as 12 tribos de Israel. E depois de todas essas vestimentas, vinha a parte principal, que era Urim, Vetumim. Urim e Tumim. O que era exatamente Urim e Tumim? Urim e Tumim, aqui a gente vai ver algumas explicações. Uma delas diz o seguinte: Urim e Vetumim era onde estavam as pedras preciosas, eram gravadas os nomes das tribos. Tinha Judá, Gad, Naftali, Asher, Zebulun, todas as 12 tribos eram gravados os nomes delas nessas pedras. E o que seria, então, segundo essa visão, Urim e Vetumim? Seriam essas letras gravadas nas pedras, que quando alguém perguntava para o sumo sacerdote uma pergunta importante para o povo, não eram perguntas pessoais, perguntas que envolviam o povo. Então, as letras que estavam gravadas nessas pedras preciosas brilhavam e assim formavam uma palavra. Só que todos os nomes das 12 tribos não dá todas as letras do alfabeto hebraico. Então, além das 12 tribos que estavam escritas, estava escrito Shivtei e Yeshurun. Ou seja, estava escrito as 12 tribos, cada uma delas, e depois o nome Shivtei e Yeshurun, ou seja, as tribos de Yeshurun. Yeshurun é um nome poético de Israel. E assim se completaria todo o alfabeto hebraico. E quando fosse para o indagado, teria dito, então, como era a resposta que era dada. Outros dizem que, na verdade, o que era chamado de Urim Vetumim era que dentro da roupa do efod, que tinha uma dobrada, ficava, então, envolvido um quelaf. Quelaf é tipo um pergaminho, que estava contido no pergaminho o nome inefável de Deus. O nome inefável de Deus.
Então, quando era indagado, o sumo sacerdote recebia como se fosse aquela resposta, ao visualizar o nome sagrado de Deus, e assim lhe emitia a resposta que devia ser. Isso é uma coisa. Outros dizem outras coisas. Por exemplo, que na verdade o que seria essa questão do Urim e Tumim seriam umas pedras que estaria escrito numa Urim e na outra Tumim. E era tirado tipo um sorteio. Se jogava a pedra para cima, quando ela caísse, se ela viesse indicando Urim, queria dizer uma coisa positiva. Quando ela caísse e desse Tumim, seria uma coisa negativa. Uma era positiva, outra era negativa. E quando ambas caíssem virada de um lado, era a resposta alguma que Deus estava dando. Então, aqui a gente vai entender algumas coisas. Por exemplo, quando o rei Saul, lá no livro de Samuel, ele precisava saber e foi perguntar para o Urim e Tumim, não obteve resposta, provavelmente, se tomar por último essa última interpretação, foi jogado para cima essas duas pedras e elas caíram onde não estava escrito nada. Deu uma coisa, então ele não obteve resposta. Isso também pode corroborar o que é dito pela Torá, que a gente vai ler mais adiante, assim, Alpi Hagoral, então, conforme o sorteio, vai ser indicada a porção de cada tribo. Cada tribo recebeu uma porção de Israel. Isso foi decidido através de um sorteio. Que sorteio? Do Urim Betumim. Então, se jogava para cima, aí se fazia uma pergunta: onde fica a tribo de Gad, por exemplo? Aí davam 4 alternativas, por exemplo. Aí eu perguntando: é no norte? Aí caía Tumim. Não, não é. É no sul? Caía Tumim. Não é. É no leste? Aqui é Urim. Ah, tá vendo? Isso aqui é no leste. Então, mais ou menos dessa maneira, seria, então, a resposta que era oferecida através de Urim e Tumim. Agora, tentar entender o que quer dizer a palavra Urim e a palavra Tumim. Para Urim pode ser um plural da palavra Or. Or quer dizer luz. O plural mais comum que é a palavra Orot, luzes. Se a gente pegar realmente a palavra Ur em vez de Or, Ur quer dizer aquela chama, aquela flama que saiu. Não tem aquelas labaredas, tem aquela chama do fogo. Isso é Ur. Urim queria dizer isso. E a gente podia relacionar isso com uma coisa que brilhava. Já a palavra tumim, muitos a traduzem como a palavra tam, em hebraico. Tam quer dizer algo que é inocente, uma pessoa íntegra. Seria isso. Mas também a palavra tumim pode vir da palavra tom. Tom quer dizer uma coisa que finalizou. Por exemplo, pode chamar, finalizar para o final do dia, por exemplo. Quando se começa a escurecer, a perder o brilho. Então, se a gente usar essa mesma interpretação, que seriam algo de opostos, então, o Urim representava o brilho, que era aquela chama do fogo, e a palavra Tumim representava o apagar disso, o término disso, ou seja, o término do brilhar. Então, Urim, quando caísse, representaria o sim, que era algo positivo, e o Tumim, quando caísse, representaria, então, o não, algo negativo. E quando não caísse nenhuma das duas, bom, então estava realmente dito que não tinha essa resposta do eterno Deus. Então, mais ou menos isso que a gente pode entender, Urim e Tumim. Existe também dentro do judaísmo, que ainda se chama até hoje, a palavra Goral. Goral. Que no persa, na língua persa, é a palavra Pur. E é a festa de Purim que a gente vai ter agora, na segunda-feira à noite e durante a terça-feira, que era realmente um sorteio. Então, do lado dos nossos inimigos, Haman, que era o Agagita, que era um dos primeiros ministros do rei
Ahasverosh, Assuero em português, ou então Xerxes, um daqueles reis da Pérsia, tirou um sorteio para ver em que período podia matar os judeus. Então ele fez um pur, fez um sorteio. No hebraico, goral, está na Torá também. Que não sabe como foi que ele fez o sorteio, mas deu uma data lá, que foi a data do mês de Adar. Adar. Só que ele se esqueceu que ele queria pegar o último mês do calendário hebraico. Só que ele se esqueceu que nesse ano se tinha 2 meses de Adar. Então, por isso que não pegou o sorteio dele e aí acabou virando contra ele. Então, por isso que é dito, cada mês do calendário hebraico corresponde também a um signo do zodíaco. Por exemplo, signo de Áries. Áries representa um carneiro. Ele vai geralmente dia 20 de março a 20 de abril. Que período é esse do calendário hebraico? É o período de Pêssar, da Páscoa, que se comemora com a degola de um carneiro. Então, por isso que o símbolo do signo é Áries. Depois você tem Touro. O Touro, que vai do 20 de abril a 20 de maio, representa o período da primavera, onde fica melhor o pasto para o boi e onde há o melhor acasalamento do boi com a vaca. Depois nós temos o signo de Gêmeos, que é de maio até junho. Nesse período tem a festa de Shavuot, onde nós recebemos as tábuas da lei, que eram gêmeas, 2 tábuas gêmeas, daí os gêmeos. E assim a gente vai, de cada um desses signos, representando, ora, a geografia da terra de Israel, ora, o ciclo anual das festividades de Israel. Por exemplo, vamos pular alguns. Leão. Leão representa que, nessa época desse signo, foi quando teve a destruição do templo, que era chamado de Ariel, que chamou o profeta Yeshayahu para o templo. Ariel quer dizer o leão de Deus, já que o templo, da parte principal, ele era maior na frente e menor para trás. Igual como se vê um leão de frente, tem uma cara bem grande, com aquela juba, mas o leão vai afinando para trás. Depois vem Virgem. Virgem, como diz o profeta Jeremias, chuve Betulat Israel. Você volta em Techuvá, ó Virgem de Israel. Então, é o signo de Virgem que é da Techuvá. A Techuvá é quando a gente começa a fazer aquelas orações pela madrugada, chamada de Selichot, de pedir perdão. Para nós chegarmos em que signo? Na balança. Na balança é o signo de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que nós somos julgados perante Deus. Então, todos esses signos seguem essa questão aí. Mas a gente sabe que no calendário hebraico, como eu falei em relação a Purim, às vezes acontece de ter um ano bissexto. Bissexto que a gente fala aqui na nossa língua comum é o mês de fevereiro, que tem um dia a mais. Mas por que se chama bissexto, a gente não sabe. Bi quer dizer 2, 2 vezes. Sexto, uma sexta coisa. 2 vezes. Mas, tomando o exemplo do calendário hebraico, aí a gente vai entender o que é bissexto. No calendário hebraico, a cada 3 anos é acrescentado um mês a mais. E que mês é esse? O mês de Adar, que é o 6º mês. Então tem um ano bissexto, 2 vezes o 6º mês, que é o mês de Adar. Então, quem nasce no ano bissexto e tem 2 vezes o mês de Adar, pergunta qual é o signo dele, então, que nasceu nesse período. Então, é dito que aquele que nasce nesse mês, nesse ano que teve, nesses 2 meses, nesse nasce no 2º mês, nesses 2 meses, ele não está sob a influência dos astros. Está diretamente ligado à lei de Deus. Então, tem uma regra que diz: En Mazal Le Israel.
não há uma interferência, não há uma influência, como posso dizer, dos astros sobre o povo de Israel. E toda vez que eu estou seguindo a lei de Deus, então a gente não está sob essa influência dos astros. Então, isso que exatamente é a força que a gente tem de guardar a Torá. A Torá representa para nós o nosso guardião, que guarda a nossa vida, tanto espiritualmente como também fisicamente. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, esse equilíbrio de ver forças antagônicas nesse mundo aqui, e dentro da gente, nós temos uma luta também até o fim da vida, que é a luta do Yetzer Hará com Yetzer Hatov, entre o bem e o mal. Como a gente acabou escolhendo, ao comer a fruta do bem e do mal, então a gente ficou dotado dessas duas coisas. Ora a gente faz uma coisa pelo bem, e ora, dependendo do nosso humor, nosso sentimento na hora, de raiva ou outra coisa a mais, a gente faz coisas ruins. Então, nós temos esses dois lados. Então, compete a cada um de nós ter uma noção maior do seu lado ruim e tentar canalizar o que você puder desse lado ruim ao serviço do eterno Deus. Aí a pergunta, mas como eu posso canalizar o meu lado ruim ao serviço de Deus? Vou dar um exemplo para vocês. É contada uma história no Midrash a respeito do exílio, da destruição do primeiro templo e do exílio para a Babilônia. Então, é dito lá que o povo de Israel foi exilado para a Babilônia pelos seguintes pecados que a gente cometeu como povo: a idolatria, a imoralidade e também a falta de respeito com a vida humana, o assassinato. Matava a pessoa aqui e ali. E com isso a gente foi tão exilado com tudo que a gente não tinha direito. Uma terra estranha, de idolatria, a gente era escravo e era morto também sem nenhum tipo de julgamento, além de ficar à mercê de moralidades as mais variadas possíveis. Então, quando o povo foi exilado, um Midrash conta assim: os sábios, então os profetas dessa época, pediram a Deus que Deus tirasse do nosso coração esse desejo de praticar a idolatria. Aí Deus teria atendido o nosso pedido e tirou dos nossos corações o desejo de idolatria. Tanto é que a gente vê, biblicamente, até a destruição do primeiro templo, a gente vê que os reis de Israel, muitos deles, eram envolvidos com coisa de idolatria. Mas, depois do retorno do exílio, o povo não estava mais nessa questão de idolatria, não se via, a Torá não fala mais isso. E também pediram, olha, tira o nosso coração desse desejo de fazer matanças e tudo mais. Deus também tirou. Aí disseram, bora aproveitar que Deus está ouvindo as nossas preces e pedir para Ele também para tirar o desejo da imoralidade. O desejo da imoralidade. Tá bom, a gente pediu. Aí Deus tirou o desejo da imoralidade do povo de Israel. Aí é contado, nesse Midrash, que 10 dias depois se procurou por ovos de galinha. E o povo não achou. Aí os sábios disseram, está vendo? Nem os galos estão mais procurando as suas fêmeas. Nem os galos estão procurando mais as suas fêmeas. Aí disseram, não pode ser assim, está muito severo, muito severo. Aí chegava para Deus, não, mas Deus, a gente não quer dessa maneira, está muito severo assim. Aí Deus teria dito, não se pode fazer oração pela metade, cara. Ou vocês querem, ou vocês não querem. Aí os sábios viram que era preferível deixar o povo com as suas imoralidades. E a moralidade tem o seu objetivo. O objetivo dela, o objetivo da moralidade é muito simples. O fato de uma mulher
procurar um homem é por um motivo de imoralidade, afinal das contas. É uma coisa contrária. Um homem procurar uma mulher é pelo fato de uma moralidade. Se não for assim, vai ser uma relação de irmãos. Procura uma mulher, não tem imoralidade com ela alguma, é minha irmã. E assim também é o contrário. Então, por esse motivo, a imoralidade ela é necessária, mas eu devo canalizá-la para as coisas permitidas. Como assim? Não fazer sem freio algum, tá certo? Tem que ter o objetivo de ter aquilo para ter o amor entre tu e a mulher que você escolheu, a felicidade de ambos, constituir uma família, o objetivo todo principal desse assunto. Mas aqui a gente vê que o mal tem uma sua necessidade. Então, nós temos uma luta interna constante entre o bem e o mal. Isso também vai explicar. Tem um tratado talmúdico chamado Gehinam, ou então Gehinom, que quer dizer, em português, Tratado do Inferno. Tratado do Inferno. Então, o que diz lá o Tratado do Inferno? O Tratado do Inferno diz o seguinte: lá diz que tem umas pessoas, ao fazerem certos pecados, vão para o inferno e de lá dificilmente retornam. Entre os pecados citados, o principal é aquele que envergonha o seu semelhante em público, aquele que enrubesce o seu semelhante em público. Então, a gente deve tomar muito cuidado para fazer isso com alguém. E também lá é dito o porquê da morte. O porquê da morte. É dado 3 motivos lá. Um, para dar espaço para as novas gerações, uma coisa assim mais simples, tem a ver com o nosso mundo físico e geográfico. Segundo, para que os justos que às vezes sofrem nesse mundo, tenham o fim dos seus sofrimentos. Tive o caso de Jó e outros casos lá. Mas o terceiro motivo é para acabar com a guerra interna que nós temos entre o nosso impulso para o bem e nosso impulso para o mal, que só acaba com a morte. Não quer dizer que uma pessoa que está velha, ela estaria, só por ser velha, destituída desses sentimentos, que não é verdadeiro. Então, o motivo da morte seria acabar com essa luta interna entre o bem e o mal. Então, nós temos 2 lados. Hoje em dia, estamos mais livres, como o povo de Israel, da influência da idolatria. Eu costumo brincar, às vezes, que os judeus são assim. É difícil tu ver um judeu sendo convencido a se converter a uma outra religião. Mas por quê? Eu brinco assim. Ele não gosta nem da dele e vai gostar da do outro. Então fica difícil se convencer um judeu a servir uma outra divindade, outra coisa. Não, que não existe, a gente sabe que tudo existe. Mas é difícil ver isso. Muito difícil. Então, isso conseguiu se tirar a questão da idolatria. A questão da matança, como eu falei, também foi tirar. Mas da imoralidade, não tem como se tirar. Por isso, que no dia de Yom Kippur, na data do dia do perdão, que a gente pede perdão a Deus, qual é a leitura que se faz da Perashá de Yom Kippur? Além da 2 sacrifícios, que um era para Deus e outro era para Azazel. Esse de Azazel era levado um sacrifício que era deixado no deserto. Azazel, quer dizer, uma terra árida. Alguns dizem que ele era degolado e jogado nas montanhas, outros dizem que já só deixado e vai embora o animal para lá, para o deserto. Azazel. O que representava isso? Bom, representava o seguinte: essa questão do Azazel, a gente retorna para aquele capítulo 6 de Gênesis. Lá em Gênesis, capítulo 6, é falado que o homem começou a se multiplicar na face da terra, aí nasceram-lhes filhas formosas, e os filhos dos senhores, no hebraico, Benei HaElohim, viram
Benot Hadam, as filhas do homem, e a desejaram. E a desejaram. Aqui tem várias explicações, mas para o nosso tema que a gente está precisando agora, Bene Elohim no sentido de anjos. Anjos que vieram aqui na Terra. Mas por que os anjos vieram aqui na Terra? Porque os anjos estavam dizendo para Deus, quando se via a imoralidade que os homens praticavam aqui, diziam, Deus não tenha tanta compaixão desses seres pecaminosos. Aí Deus disse, bora ver vocês lá então. Se vocês conseguirem passar nessas tentações, tá bom, eu vou castigar esse. Os anjos teriam vindo e acabaram também sucumbindo perante as filhas do homem. Então, esse é o texto relatado lá. E quem foram esses anjos? Que a Torá não dá o nome deles, mas o Talmud diz, de dar o nome deles. Um é chamado de Uza, outro de Azael. E outra coisa, não lembro bem o nome dele, se era Sandalfone ou um outro. Mas, de qualquer maneira, desse nome Uza e Azael surgiu Azazel. Então, se dava aquele sacrifício pela expiação do pecado daqueles anjos que vieram e sucumbiram aqui. Mas, em compensação, nós também não somos acusados perante Deus pelas nossas fragilidades imorais. Imoralidade nesse sentido. Porque até os anjos pecaram. Então, nas orações de Yom Kippur, a gente pede a Deus que Deus releve esses nossos pecados, que nós somos Basar Vadam, somos de carne e sangue. Então, é como se fosse uma natureza que é difícil ter um domínio sobre ela. Então, é nesse aspecto que é dito assim, que a gente deve afastar com a mão esquerda esse impulso para o mal e devo aproximá-lo com a mão direita esse impulso para o mal. Eu tenho que saber conviver com o meu impulso para o mal que cada um de nós tem. Então, devo saber canalizar isso para o melhor serviço do eterno Deus. Eu não devo apagá-lo, e sim canalizá-lo para o nome certo de Deus. Então, do Yom Kippur se lê isso daí, e também se lê sobre as relações proibidas pela Torá. Ou seja, nem toda relação é ilícita, mas algumas são ilícitas. Relações incestuosas com nossos parentes, com a irmã, com a tua tia, no livro com a mãe, relações, às vezes, de mesmo gênero, também é proibido, lógico. Relações com animais, é proibido. Então, essas coisas são contadas lá. Relação de adultério, também é contado lá. Mas, uma relação de um homem livre, uma mulher livre, não se tem uma proibição. Não se merece a morte por causa de uma relação como essa. Uma relação, digamos assim, até permitida pela lei. Até permitida pela lei. Lógico, e a lei, ela incentiva que se haja um melhor vínculo numa relação como essa. Qual é o melhor vínculo? Que se tenha um casamento. O casamento é feito com colocação de um anel, que representa essa aliança. É dado por um contrato de casamento, que é uma ketubá. Tem a própria relação conjugal. Na ketubá, tu vai dar um valor em dinheiro. Se caso você não quiser amar daquela mulher, você é obrigado a dar esse dinheiro que tu prometeste lá na ketubá. Então, o objetivo é fazer um vínculo maior. Mas não é proibida aquela relação, como estou dizendo. Ou seja, a sexualidade, segundo o judaísmo, não é visto como um pecado original. Não se tem a ideia desse pecado original. O que aconteceu lá no Gênesis com Adão, na verdade, deveria ter acontecido. O que a gente vai ver, por exemplo, por que Deus proibiu de a gente comer a árvore do bem e do mal? Se Deus proibiu, por que ele colocou ela lá, no meio do jardim do Éden? Mais ainda, tinha uma serpente lá para nos seduzir. Quem colocou a serpente lá para seduzir a gente, cara? Então, tu vê que tinha todo um objetivo divino, todo um plano divino isso daí.
Mas o que Deus queria que acontecesse a partir daí? Tá, a gente estava lá, a gente viu aquela fruta, só para ele falar que era proibido, já acendeu. É proibido, por que é proibido? Ainda veio a serpente falar o que falou e provar o que provou, tá certo? O Adão disse para Eva: tu não podes comer e nem tocar. Ele aumentou para fazer uma cerca em torno da proibição. Aí a Eva pensava que era proibido tocar também. Isso ela falou para a serpente, que a serpente teria feito, segundo já o comentário rabínico. Pegou a fruta, tocou na Eva, também não morreste. Então, assim como ao tocar você não morreu, e você comer também, você não vai morrer. E assim a Eva comeu, deu para Adão, a gente comeu aquela fruta lá. Mas Deus queria isso. Deus queria isso, que tanto é o que a gente está vendo que aconteceu pelo plano divino. Mas para quê? Para que Deus queria isso? Bom, aqui que está um dos objetivos da criação e de nossa vida toda. O objetivo da nossa vida toda. O objetivo é o seguinte: nós temos que ter o que é chamado de arrependimento. A palavra hebraica, techuvá. Techuvá é o retorno. Ou seja, eu faço uma coisa errada, eu sou envolvido pelos meus instintos, mas eu tenho que chegar na consciência do que eu fiz. Tenho que chegar realmente no discernimento, a isso que eu fiz foi uma coisa errada. E fazer uma techuvá disso aí. Sentir uma vergonha desse ato que eu fiz. Então, foi que o Adão acertou. O Adão fez a coisa errada, acabou comendo aquilo ali. Quando Deus chegou para entabular com ele uma conversa para saber o que Adão fez, se escondeu. Se escondeu por vergonha. Então, Adão fez a techuvá. Já ao contrário de quem? Do Caim, filho de Adão. O Caim, quando matou seu irmão Abel, ele não fez techuvá alguma. Ainda disse de uma maneira insolente: eu sou, por um acaso, o guardião do meu irmão. E aí, ele não quis ter nenhum tipo de pagamento. E assim Deus disse: só lá, 7 vezes 7, 7 vezes 70, e será realmente o julgamento de Caim. E teria botado uma letra do nome do Eterno, como se fosse na fronte, na testa do Caim, de modo que nem os animais o matassem. Mas a gente vê daqui que esse não é o protótipo que Deus queria. Deus quer exatamente o protótipo do Adão, o primeiro homem. Então, a linhagem de Adão, como o livro de Crônicas conta, Adão, Shet, Enosh, e assim vai numa sequência até Noé, Noé até Abraão, Abraão até Moshe e assim por diante. Ou seja, não se conta de Adão para Caim. Então, essa descendência por Caim é tido como uma descendência que não teve a questão da techuvá. Fez o pecado, foi induzido por tal coisa, mas não fez o que Deus queria, techuvá. Então, todo objetivo da nossa criação, tanto coletiva como humanidade, como povo, como individual, é nós fazermos a techuvá. A techuvá é o reconhecimento dos nossos atos. É o que a gente diz na oração. Na oração, se você pegar qualquer siddur, antes, do que é dito, Vodu, Lashem Kitov, tem uma frase assim, o Rabi Ismael, lá ele diz assim, que a gente possa ser forte como o leão, ágil como um tigre, e outras coisas mais, como os animais, para fazer o serviço do eterno Deus. E o mesmo Sabu ainda diz, Rabi Yehuda ben Temar, aquele que tem vergonha na cara, Legan Eden, vai para o paraíso. E aquele que é atrevido, que não tem essa vergonha na cara, esse sim vai para o guerrinão, vai para o inferno. Então, a gente vê que Deus não está cobrando que eu fui relapso no cumprimento de alguns mandamentos, desse ou daquele outro, mas está preocupado principalmente com essa questão aqui. É a questão da techuvá. Isso também tem influência
sobre a nossa, saindo do caráter individual para o caráter coletivo, coletivo como do povo, e o povo de Israel em questão. Qual? Nós vivíamos num período de exílio, de opressão. Então, o Talmud escreve como a gente iria alcançar a nossa redenção. Então, o Talmud escreve que através da Techuvá. A gente faria Techuvá, o povo de Israel, na sua maioria, e seria, então, merecido a redenção para eles. Mas é dito lá, mas se o povo não fizer a Techuvá, como de fato a gente não fez a Techuvá, aí diz o Talmud, nesse caso, Deus iria mandar um rei perverso que iria oprimir e castigar o povo mais ainda, com vários sofrimentos, e através do sofrimento que estaria pagando, a gente seria redimido. Então, fazendo um retrospecto na nossa história não muito antiga, a gente vivia na opressão. A opressão é a diáspora, é o exílio. Nós tínhamos que fazer a Techuvá, a gente alcançar uma redenção, que era o retorno para a terra de Israel, o estabelecimento de um reino judaico lá. A gente não fez. O que Deus fez? Mandou um rei perverso, tratar de fazer um sofrimento atroz, grandíssimo sobre o povo de Israel. Como de fato aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que Hitler fez aí para o povo de Israel, e sofrimento acabou por conta do sofrimento, acarretando o surgimento do Estado de Israel. E com a ONU, em 47, quando Oswaldo Aranha, brasileiro, era o secretário-geral da ONU, então foi quando teve aquela votação por uma fundação de um Estado judaico, na então Palestina, se conseguiu uma maioria lá, e assim aconteceu então com o aval da própria ONU, a fundação de um Estado judaico lá na Palestina. Então, a gente está vendo o que está sendo, que foi relatado no Talmud, que através da Techuvá a gente alcançaria esse nosso. Se não é através da Techuvá, é através do sofrimento. Então, a mesma coisa pode ser em relação ao nosso Olam Abá. Se nós fizermos Techuvá, a gente vai alcançar o Olam Abá. Mas digamos que a gente não faça Techuvá. Aí, só com sofrimento. Então, o Talmud também escreve. Para você conseguir 3 coisas sem a sua devida Techuvá, só com sofrimento. Uma, estudar a Torá. Segunda, morar na terra de Israel. Terceira, conseguir o Olam Abá. Então, são comprovações de atitudes que a gente tem que ter nesse mundo aqui. A gente passa por vários testes aqui. E muitas vezes a gente não passa. E a gente pode perder, então, o nosso Olam Abá. Então, é por isso que a gente vê, às vezes, um sofrimento grande de várias coisas acontecendo no mundo. É pela falta de Techuvá. Se a gente lê, por exemplo, o livro de Samuel, livro dos reis, lá tem uma lógica, digamos assim, religiosa, então, de Torá, ou até uma lógica divina, da seguinte maneira. Se o povo estava cumprindo, Deus estava protegendo o povo, e o povo estava vivendo em paz. Quando, porventura, a gente descumpria a lei, alguma catástrofe, alguma desgraça viria sobre o povo, ou um ataque de algum povo inimigo da gente, ou até catástrofe da própria terra. Então, é isso que é dito lá. Então, a gente tem que ter o nosso próprio mérito e, através desse mérito, alcançar essas coisas. A nível individual, em Olam Abá. A nível coletivo, viver na terra de Israel. E a nível da humanidade, é a mesma situação. A humanidade, para conseguir esse avanço que a gente quer, a gente tem um avanço tecnológico, isso é verdadeiro. Mas moralmente a gente não mudou nada. Não mudou nada. Sabendo bem com as pessoas que eu conheço, pela minha formação em psicologia, eu digo, olha, um psicólogo, ele tem o mesmo trabalho desde os primórdios da humanidade até hoje. Quais são os problemas? Pessoa com dificuldade de relacionamento dela, com a família dela com o trabalho, dela sei com o quê.
Isso ninguém muda. Então, a tecnologia muda, lógico que muda, mas nós somos os mesmos. Então, se tem uma tecnologia nova e eu for uma pessoa ruim, já vou usar a tecnologia nova para fazer uma maldade. Em tudo, em tudo. Por exemplo, a gente consegue um avanço genético. Um avanço genético. Ah, no avanço genético, vou querer então fazer um povo mais especial possível, mais belo, mais inteligente. O que eu faço com os outros? Ah, mata, tira, acaba. Então, a gente toma muito cuidado com essa questão aí. Então, esse ensino, que através que a gente está vendo aqui, essa perachá de Terça V, que fala sobre as vestimentas dos sacerdotes que representavam essa questão da pureza, o saber indagar a Deus para se ter uma resposta, que era Urim e Tumim, tudo isso era o sentido de fazer um serviço a Deus completo. Agora, tudo isso desapareceu. Tudo isso desapareceu. Não temos o templo, não temos as vestimentas dos sacerdotes, não temos aquelas pedras preciosas do peitoral do sacerdote, muito menos Urim e Tumim. A pergunta é, e agora? Então a pergunta volta de novo. Tá, mas quem deixou que isso acontecesse? Sim, a culpa é nossa, mas quem deixou isso acontecer? O próprio Deus. A pergunta é, ele quer isso da gente? Então aqui tem duas respostas para a gente entender. Uma vai dizer, não, isso foi pelos nossos pecados, foi tirado isso da gente. Mas com a nossa techuvá que estamos fazendo agora, é provável que a gente tenha esse retorno. Como assim o retorno? Ah, talvez a gente encontre isso numa escavação arqueológica, talvez embaixo de onde era o antigo templo, lá onde tem aquela mesquita hoje de Omar, lá em Jerusalém, que tem aquela cúpula de ouro, talvez uma escavação lá se ache a arca perdida, a arca da aliança. Então, imaginem se de fato for achado a arca da aliança. Que mudança teria isso no mundo inteiro? Que impacto se teria isso no mundo inteiro? Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Agora, a outra ideia diz a seguinte: vou fazer uma analogia e vocês vão entender. Teve um ano aqui em Belém que aconteceu o seguinte: era a véspera de Sukkot, Sukkot, aquela festividade depois de Yom Kippur, fazer uma cabana, e aí nós devemos comer na cabana durante 7 dias e na diáspora 8 dias. Então, como às vezes a gente mora em apartamento, a gente não tem como fazer cabana nas nossas casas. Então, a sinagoga deve ela providenciar essa cabana. Então, geralmente, uma cabana grande, pega a lateral da sinagoga, toda que é aberta, um exemplo, e faz uma cabana grande lá, uma sucá grande. E ela deve providenciar, então, as refeições lá. Logicamente, todo o carralho participa economicamente para se angariar esse dinheiro e se ter as refeições diariamente lá. Então, seria a primeira noite de Sukkot. Aí estava o rapaz da sinagoga, falou comigo. Falei, prepara açúcar lá. Tá tudo preparado. Então, ele foi arrumar, botar as mesas, botar aqueles pratos, botar tudo lá. Bom, de repente, choveu. Choveu. E aqui que a gente mora aqui pelo norte, quando chove, chove de verdade, né? Choveu. Aí procurou, não, devolve algumas coisas para o salão e vamos fazer no salão. Fazer no salão. Bom, aí estava aqui em Belém, um rapaz daqui de Belém, mas que estava estudando no Yeshivá, lá em Israel. E hoje ele até é um dos rabinos daqui da nossa comunidade judaica aqui em Belém. Aí fizemos o kiddush do salão, para a gente comer a nossa refeição. Aí a chuva parou. Aí ele veio falar comigo, não, temos que voltar, agora comer no açúcar. Até porque o primeiro dia, a primeira noite de Sukkah, tem que indica que essa obrigação é deoraita, ou seja, é da Torá mesmo, não é uma coisa que os sábios estabeleceram, é uma coisa da Torá. Eu falei, não, se já choveu, já está isento de voltar para Sukkah.
Aí dei um exemplo para ele, que está nos livros lá. E o exemplo é o seguinte: digamos que a gente seja um servo de um rei. Servo de um rei. Aí eu vou levando para ele um chá para o rei tomar. Quando eu chegar lá, eu vou oferecer para o rei faz assim: não quero isso. E bate com tudo e tira o chá da frente dele e acaba caindo no servo. Aí a pergunta: tu acha que o servo vai servir de novo o rei ainda? Em seguida, outro chá para ele? Não. Então, agora o nosso exemplo. Quem manda a chuva? O Deus. Então, se Deus mandou a chuva nesse momento, ah, não quer que tu faça as coisas lá. É dele. Mas tu vai insistir de novo, igual o servo vai insistir? Então, essa aqui é a situação. Se você está, por exemplo, no dia de Yom Kippur, e você passa mal, ah, te cura, lógico. Não é mesmo motivo. Ninguém quer passar mal por conta própria. Então, se fosse acometido de alguma coisa, só uma coisa, digamos que vem de cima para baixo. Então, tu tá isento disso daí. Mesma coisa em relação a ter filhos, por exemplo. Alguém se casou com uma mulher, por um motivo, por outro, não tem filho. É pecado para ele? Ah, porque a Torá escreve crescer e multiplicar. Ah, mas ele está evitando filhos? Não. É Deus que não está mandando. Isso é outra história. Então a gente tem que entender dessa maneira. Tem coisas que é Deus que está estabelecendo de cima para baixo. Então tu não tem como mudar essa história aí. Então, da mesma maneira, a gente vai entender agora a questão do templo. Tá? Quem deixou que o templo fosse destruído? Já faz mais de 2.000 anos. É o próprio Deus. A pergunta é: será que Deus estava feliz com a forma que a gente estava conduzindo o templo sagrado dele? Será que Deus estava feliz com toda essa questão da própria Arca da Aliança, nossos sacrifícios que eram oferecidos lá e outras coisas mais? Então, tomando por base esse outro argumento, tem uma passagem do livro de Jeremias. Não esqueçam, Jeremias, capítulo 3. Estou aqui com o Tanar. Então, Jeremias, capítulo 3. Em Jeremias, capítulo 3, aqui ele diz, olha, bora ver aqui, Dalet, Gimel. Dalet, Gimel. Pois é, aqui ele diz, capítulo 3, a partir do versículo 15 até o 18. Ele diz assim, ó, Verhayá que tribu, o fritem baaretz, e será que quando vocês crescerem e se multiplicarem na terra, a terra de Israel, Bayamim Rahema, naqueles dias, Neum Hashem, diz Deus, Lo Yomeru Od, não dirão mais Aaron Berit Hashem, do Pai de Deus. Velo Esquirubo, não se lembrarão mais dela. Lo Esquedu, e não a desejarão. Velo Yase Od, e não a farão mais. Por que tudo isso? Aí ele continua aqui. Baet Rahi, naquele tempo, e criou Jerusalém, que se Hashem será chamado para Jerusalém, o trono de Deus. Benikvu eleha kolagoim lechem Hashem. E será reunida nela, na cidade, todos os povos, para o nome do Eterno. Em Jerusalém. Não andarão mais a Harei Shirirut Libam Hará, através do seu mau coração. Então, a gente vê aqui pelo profeta Jeremias, existem outros que têm ideia diferente. Mas Jeremias está sendo bem claro aqui. Ele dá a entender que ele não quer mais que se tenha a Arca da Aliança, a gente não mais a pense nela, que a gente não a faça mais de novo, nem o templo. Porque Jerusalém, a cidade, será chamada toda a cidade de Kissé Hashem, do trono divino. E a ela virão todos os povos. Então, daqui a gente está vendo que talvez a situação que está vivendo agora já é um passo para a gente chegar, de fato,
na nossa redenção total. Saímos do sofrimento, a gente passou pela votação que a ONU teve, votando a favor do Estado de Israel. O Estado de Israel consegue, de uma maneira ou de outra, reunir o povo de Israel naquela terra lá, estabelecer um Estado judaico que proporciona um melhor estudo e uma melhor cumprimento das suas leis. O Shabat é feriado, onde a carne que é vendida em todo o estado é carne produzida por coisas kasher. Se alguém quiser comer não kasher lá em Israel, ele tem que ir numa coisa árabe. Ou de algum cristão que mora lá, que tem um açougue, bom, aí não é kasher, lógico. Mas de coisa de judeus lá, só do kasher. E se eu quiser chegar na minha casa, misturar com leite e deixar que não é kasher, é por conta minha. Mas o Estado tem a obrigação de me proporcionar todo esse tipo de vida que faça com que eu possa guardar devidamente a lei. Então, esse é o objetivo do Estado, para que, aumentando assim os meus méritos, eu possa alcançar, de fato, o Olam Abá sem tanto sofrimento. Apesar de só morar na terra de Israel já causa muito sofrimento. A gente vê, desde que a gente chegou na terra de Israel com Josué, os sofrimentos que o povo vem passando desde lá. A gente não conseguiu conquistar toda a terra de Israel. Tinha vários povos, alguns até se submeteram e até se converteram ao povo de Israel, mas outros não. A gente passou uma vida brigando com os filisteus, com os outros cananeus que moravam lá, e isso ficou durante toda a época dos juízes, dos reis, até a destruição, quando aqueles povos brigavam, os assírios passaram por lá, destruíram, e assim por diante. E no retorno também a mesma coisa, e hoje também não é diferente. A gente voltou para a terra de Israel, a gente continua brigando lá para aqueles que moram lá. E agora são os árabes, chamados de palestinos, e que a imprensa mundial dá uma voz e fala muito desse tema aí, geralmente colocando o povo de Israel como aquele que está massacrando os palestinos que lá moram. Mas a gente não vê, por exemplo, nenhuma televisão do mundo está falando sobre o problema dos curdos, que moram na Turquia, que moram no Iraque, e são perseguidos, não tem povo, não tem nenhum tipo de país lá sofrendo. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Ah, mas lá de Israel, eu tenho que falar de lá. Cara. Então, existe, no nosso dia de hoje, inclusive, um antissemitismo que pode ser velado ou até um antissemitismo declarado. A gente vê aí, ou não só pela imprensa, hoje em dia, até pelas coisas sociais, redes sociais e outras coisas mais. Agora, isso demonstra aquilo que a Torá fala. Ninguém fica indiferente ao povo de Israel. Ou ele é a favor, ou ele é contra. Até em lugares que não tem judeu morando, pergunta para alguém lá, tu gosta de judeus? Não, judeu eu não gosto. Eu nem tem judeu na tua cidade, rapaz, mas tu não gosta de judeu. Mas isso acontece. Então, nós temos que tomar cuidado. Alguém uma vez publicou nos nossos grupos, que vocês viram, acho que foi em São Paulo, uma cidadezinha lá, um judeu sofreu lá um ataque, uma violência de outras pessoas, dizendo judeu, safado, judeu, não sei o quê, e agrediram. Era um senhor de 57 anos, ele estava passando mal depois, foi para o hospital e fazer um BO na polícia lá. Então, a gente vê isso com uma certa preocupação, que mesmo em pleno século XXI, ainda acontecem essas coisas em qualquer parte do mundo, inclusive aqui no Brasil também. Então, a gente está vendo que nós estamos vivendo tudo aquilo que passou e vendo uma época de redenção agora. Então, nós temos a obrigação, nós que moramos fora da terra de Israel, de ir lá em Israel. Se eu não vou morar lá, conhecer o país de Israel, ajudar da maneira que eu puder o Estado de Israel, com dinheiro e até com coisas, por exemplo, querendo ou não, nós acabamos sendo, qualquer um aquele que é judeu ou até judaizante, acaba virando embaixador de Israel. Aquele que vê a gente
quando vê alguma coisa de Israel, lá no teu país está acontecendo isso. E você tem que saber responder, saber dizer as coisas. Então, isso representa que nós todos temos essa função, em toda a parte que a gente viver. Quando você ouvir alguém ou estiver conversando com alguém e essa pessoa for destilar sobre o povo de Israel, então, sobre o Estado de Israel, qualquer outra coisa que às vezes ele mascara com outras coisas, falando mal, é obrigação a gente de defender, para não deixar aquilo se propagar, esse ódio pelo povo de Israel. Agora, estamos vivendo dias grandiosos. Eu não posso falar muito de política, nem daqui, nem de lá. Parece que lá em Israel, o Bibi Netanyahu ganhou as eleições lá. Apesar de, lá em Israel, não é quem ganha, ganha. Ele tem que ganhar para ele poder formar um governo com maioria de 61 deputados no parlamento israelense, que é de 120. E já vai muito longe a época que um só partido conseguia fazer 65 deputados. Hoje em dia ele não consegue mais chegar a isso, a 37, 38, mas ele tem que fazer uma composição com outros partidos que possam defender algo semelhante com ele, as suas ideias, e assim formar um governo. Pelo menos 61. É pouco, é apertado, porque se essa pessoa que está lá, ela pode depois decidir, não apoio mais isso aqui, vou sair do governo. E aí o governo pode perder o apoio. Então, se acha agora que talvez agora o Bibi Netanyahu tenha mais condições, de fato, de fazer um novo governo lá em Israel. Agora, o que acontece na Israel? O problema lá de Israel? O problema de Israel são alguns. Se vive, por exemplo, em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que tem os bairros judaicos, mas tem bairros que não são judaicos. Perto da Cidade Velha, da Cidade Velha para o oeste, são bairros árabes que geralmente o judeu não pode passar por lá. Não pode passar por lá. E às vezes tem placas, tem vermelho, assim, israelense, você que é judeu, não entre aqui, porque o exército não tem como lhe defender. Então, tem lá essas placas avisando a gente e tudo mais. Então, isso é um problema. Solução para isso, a gente não sabe também. Tinha um político até, que era um judeu americano chamado Kahana, Meir Kahana. Na década de 80, ele defendia uma ideia de transferir todos os árabes de Israel para outro lugar. Mas não é tão cabível essas coisas assim, certo? Então, como eu falei, do exemplo da Torá, a gente conviveu lá com aqueles filisteus, convivemos lá com os cananeus anos, anos. Então, parece que agora também não é diferente. Lá em Israel, a gente vai ter que conviver essa situação anos. Mas o mais importante disso é de conseguir manter uma diplomacia melhor com esse mundo árabe, melhor para nós, mesmo que não se tenha tanto assim, mas melhor, que a gente consegue aprofundar outras coisas, aumentar yeshivot, são academias rabínicas, aumentar o estudo da Torá. Por exemplo, o Ministério da Educação lá, ele tem dois tipos de ensino do governo. Um ensino religioso e um ensino laico. No ensino laico, está ensinado que a Torá é só uma questão cultural, são histórias que são contadas de tradições, não dá nenhum tipo de referência de compromisso para com a Torá. Já nesse ensino religioso, já é um pouquinho mais rigoroso. E tem as outras educações, tá certo? Que não é mais pelo Estado, são de grupos mais ortodoxos, mais religiosos, onde lá é defendido de uma maneira mais veemente que a gente deva realmente guardar a Torá e o seu cumprimento. E lá, como eu digo, a gente aqui está no Brasil, por exemplo. A gente nasce aqui, a nossa língua mãe é o português. Então, para eu saber ler um livro desse, eu tenho que estudar bastante. E digamos que eu vá para Israel estudar lá e eu volto, consigo ler, mas eu não tenho aquela fluência
da língua hebraica. Posso até ter, mas nunca chego a ser igual a um israelense falando. Então, um israelense lá, que desde criança está falando aquela língua, e ele depois se aprofunda, ele fica numa profundidade muito grande. Profundidade muito grande. Então, a gente vê, de fato, o crescimento do conhecimento da Torá. Então, hoje, se tem acesso a muitas coisas da Torá. O que antes era difícil estar falando, hoje em dia tu vê o cara, leu aquele assunto, mas está em tal livro, está em tal coisa. Aí tu fica mais perplexo de ver a profundidade se chega maior. Então, tudo isso é com o objetivo de a gente poder conhecer melhor e, através desse conhecimento, fazer um serviço a Deus com mais fervor, com mais temor, com mais amor a Deus, e assim a gente receber a sua proteção, receber as suas bênçãos e, principalmente, o que a gente quer, que todos nós possamos conseguir o Lama Ba. Então, essa aqui da Perashá que a gente leu, fica aqui o exemplo que era o Urim Vetumim. Hoje a gente não tem mais isso, mas ainda temos, de qualquer maneira, o quê? O contato com Deus. Cada um na sua maneira de se expressar perante Deus, na sua concentração perante Deus, e assim que vai conseguir o que a gente quer. Então, que Deus possa abençoar todos nós, digamos todos, amém.